Pessoal, mais um vídeo aqui no canal, nosso terceiro vídeo da série de vídeos de efeitos maternos. Dessa vez a gente vai resolver o exemplo nos programas da família BluffF90, que são programas que fazem avaliação genética, né? Eles vão resolver as equações de modelos mistos para a gente. São programas muito eficientes quando a gente tem informações reais, quando a gente tem bancos de dados reais, com um volume grande de dados. Lembrando aqui para vocês, né, que a gente tem dois tipos de efeito materno, a gente tem os efeitos genéticos e efeitos de ambiente permanente. Esse aqui é o banco de dados que a gente vai trabalhar nesse exemplo, que é o mesmo banco de dados que a gente resolveu à mão nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card também na descrição, e também no também o link vai estar aqui na descrição se vocês quiserem ver. Recomendo que vocês vejam em ordem, né? Vejam a resolução à mão, depois vejam a resolução no R e depois assistam esse vídeo aqui. Nós temos as nossas variâncias que são conhecidas, nós temos o nosso modelo e nós temos as equações de modelos mistos. Dessa vez, diferente do que a gente fez no R, a gente não vai precisar ficar fazendo as matrizes, né? O programa calcula isso pra gente. O que a gente vai precisar fazer é um arquivo de parâmetros, fornecer um banco de dados e fornecer um arquivo de pedigree. E o programa vai fazer essa resolução e fornecer as soluções para a gente. Então, o que a gente fez aqui? É só peguei o exemplo e digitei aqui no bloco de notas, né? Então, a gente tem aqui os bezerros, a gente tem pai e mãe, a gente tem aqui informação de rebanho, e aqui tá 0 ao invés de 1, porque a gente aplicou a restrição no rebanho 1, e a gente tem aqui a baia, 1 e 2. A gente tem aqui na última coluna o fenótipo do animal, que é peso ao nascimento. Ou seja, a única coisa que eu fiz aqui foi pegar o banco de dados e digitar ele no bloco de notas. Reparem aqui, mais uma vez frisando, que o nosso banco de dados não tem cabeçalho e aqui entre as colunas a gente tem espaço. Então esse aqui é o nosso banco de dados. Eu salvei como mr81.dat. Esse banco de dados está com esse nome porque eu peguei também lá no site do Ivan, lá naquele GitHub onde a gente pegou os scripts em R. Então aqui é o nosso banco de dados. E embora nós tenhamos o nosso pedigree dentro do banco de dados, a gente precisa de um arquivo separado de pedigree, onde a gente tenha todos os animais, inclusive os animais que não têm fenótipo. Então, por exemplo, o animal 1, 2 e 4, eles não têm fenótipo, mas eles estão aqui. Ah, preciso fazer isso para os meus dados reais? Ah, eu tenho 100 mil animais no pedigree, preciso ficar conferindo qual animal que é pai de quem, se tem filho, se não tem, para eu colocar no banco de dados? Não precisa. O Renum F90 vai fazer isso aqui pra gente, tá? Esse exemplo, como é pequeno, só tem 14 animais, a gente colocou aqui. Mas se o seu pedigree tiver somente informação dos animais que tem fenótipo pai e mãe, o Renum F90 ele vai identificar automaticamente no seu pedigree, e aí você precisa salvar de qualquer forma animal, pai e mãe em um arquivo separado. Ele vai identificar, por exemplo, que o animal 1, ele é pai do animal 5, mas ele não tem fenótipo. Então, automaticamente, ele vai pegar esse animal 1, vai colocar aqui no começo do banco de dados, vai colocar no começo do seu arquivo de pedigree e vai colocar 00 no pai. Mas aqui, como eu falei, o exemplo é pequeno, a gente acabou colocando aqui, mas não é necessário, porque o Renum F90 faz isso pra gente. Mais uma vez, a gente tem aqui espaço entre as colunas e a gente não tem um cabeçalho, tá? Esse é o formato padrão para os programas. Beleza, nós temos então os dados e o pedigree. A gente precisa de um arquivo de parâmetros que a gente vai indicar para o programa qual que é o nosso modelo, onde está a nossa característica, qual que é o nome do nosso banco de dados. E aí eu vou passar aqui rapidamente com vocês, porque a gente já falou disso inúmeras vezes nos vídeos anteriores do canal. Então, ó, o nosso banco de dados chama mr81.dat, lembrando que tem que colocar aqui a extensão, tá? A nossa característica está na coluna 6, que é o nosso peso ao nascimento, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas duas informações aqui a gente não vai inserir. A nossa variância residual é 350 e a gente tem dois efeitos fixos. A gente tem o primeiro efeito fixo na coluna 4, que é o nosso efeito de rebanho, 1, 2, 3, 4. E na coluna 5 a gente tem o nosso efeito de baia. Então, a gente tem aqui 4 e 5. Reforçando que a gente não tem nada embaixo desses efeitos, então eles são efeitos fixos, né? A gente não vai colocar nenhuma estrutura de variâncias e covariâncias neles. Então, são só efeitos fixos, a gente só coloca o número da coluna, cross alfa na frente. A gente tem o efeito fixo, que é o efeito de rebanho e de baia, e a gente tem 3 efeitos aleatórios. Quais? Animal, genético materno
permanente ambiente materno. Vamos começar aqui pelo animal. O animal está na coluna 1. Ele é um efeito aleatório, animal, porque a gente tem uma estrutura de correlações, né, uma estrutura de covariância entre os animais, que é a nossa matriz de relacionamento. E aqui, da mesma forma que a gente fez lá no nosso modelo de repetibilidade, a gente vai escrever imediatamente depois aqui, a gente vai colocar opcional, dessa forma que está escrito aqui. E a gente vai colocar essas duas opções aqui. Isso aqui é padrão do programa, tá? Não sou eu que escrevi esses nomes. Isso aqui é a forma com que o programa lê. Ele tem 3 opções possíveis aqui: PE, MAT e MPE. São só essas 3 opções. PE é quando a gente quer considerar o ambiente permanente do animal. Então, por exemplo, se é uma vaca que produz leite, ela vai ter múltiplos partos, ela vai ter múltiplos dia controle, múltiplas produções de leite. Então, a gente tem medidas repetidas do animal. Então, esse aqui é o ambiente permanente de animal. MAT é o efeito genético materno e MPE é o efeito de ambiente permanente materno. Por isso que tem esse Mzinho aqui, tá? E aí a diferença que muita gente confunde é que nesse caso aqui a repetição ela está dentro de mãe, não dentro do animal. Então, por exemplo, o bezerro ele tem um peso ao nascimento, mas a vaca ela tem mais de um bezerro como filho. Então essa vaca tem repetição, não o bezerro. Por isso que é um efeito de ambiente permanente materno. Então aqui agora a gente fornece qual estrutura de covariâncias que a gente quer usar, né? Aqui nesse caso nossa matriz de parentesco, nosso pedigree, a matriz de parentesco vai ser construída sobre qual arquivo? O arquivo de pedigree, mr81.ped. E aqui agora nós vamos especificar a covariância. O que é essa covariância? Vai ser as nossas variâncias aditivas. O que acontece? A variância genética materna, ela tem uma correlação com a variância genética do animal, variância genética direta. Então, o que a gente tem é uma covariância direto-materna, tá? A gente vai ter uma covariância entre o efeito genético do animal e entre o efeito genético materno, porque essas coisas estão relacionadas, né? Lá na matriz de parentesco, no relacionamento, a gente tem relacionamento entre todos os animais. Então, os efeitos genéticos, eles também são correlacionados. Por isso que a gente não identifica essas coisas de maneira separada no nosso arquivo de parâmetros. O que vai acontecer aqui? Isso aqui é padrão. O primeiro valor é sempre a variância aditiva do animal, sempre. O segundo valor na diagonal é a variância genética materna. E fora da diagonal é a covariância direto materna. Então, repetindo, o primeiro valor é a variância aditiva direta, a variância do animal, que a gente vai usar lá para calcular a herdabilidade da característica. 90 é a variância genética materna, que a gente vai usar para calcular a herdabilidade materna. E o menos 40 aqui é a covariância direto materna. E agora o que está faltando? A gente já colocou aqui, né? Por efeito do animal e a gente já colocou para o efeito materno. Agora a gente vai colocar para o efeito de ambiente permanente. Como que o programa vai saber qual que é a variância aditiva ou qual que é a variância de ambiente permanente? Agora a gente vai mudar um pouquinho a forma que está escrito. A gente vai escrever covariances underline MPE. Tudo em maiúsculo. E a gente coloca aqui componente de variância de ambiente permanente materno, certo? Aqui a gente vai mudar o método de resolução só para ele não fazer o método iterativo e ele fazer aí o método de inversão, só para a gente ver que a gente vai chegar no mesmo resultado que a gente fez no R, tá bom? Beleza, então a gente vai salvar o arquivo de parâmetros, o arquivo de pedigree e o banco de dados na mesma pasta. Vamos baixar os programas Renum F90, Blup F90 Plus, que eu já mostrei para vocês como fazer nesse vídeo aqui, recomendo que vocês assistam ele também. Nós vamos colocar todos esses arquivos na mesma pasta. Bom, mostrando aqui para vocês, eu tenho aqui o arquivo de dados, que eu chamei de .dat, o arquivo de pedigree, que eu chamei de .ped, o nosso arquivo de parâmetros, o Renum F90, que vai fazer renumeração para a gente, e o Blup F90 Plus. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar o nosso diretório, e aí vocês copiem aí do computador de vocês. No Windows, basta clicar numa barrinha que fica aqui em cima que vocês vão conseguir copiar esse diretório. Vocês vão abrir o terminal ou o prompt de comando, que é a mesma coisa desse terminal aqui. Vai abrir uma janelinha preta. E aí vocês vão digitar cd e colar o nome da pasta. Se vocês digitarem ls, vocês conseguem ver os arquivos, só para a gente conferir se a gente está na pasta certa, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? / Renum F90. Aí, lembrando, né? No Windows, vocês não vão colocar / e vocês vão colocar .exe, porque precisa colocar a extensão no Windows.
e vocês vão digitar o nome do arquivo de parâmetros, executou. Confere se não deu nenhum erro, confere se ele leu todos os arquivos, se ele leu todos os efeitos de forma correta, para que a gente possa prosseguir com as análises. Então aqui está tudo certinho, ele leu as variâncias, a variância de ambiente permanente, né? Aqui está o cabeçalho do nosso banco de dados, ele leu os efeitos, aqui ele faz uma descritiva do nosso peso ao nascimento, né? Então nós temos aqui 10 animais com peso ao nascimento, com uma média de 31 quilos, um desvio padrão de 8. Nós temos aqui o cabeçalho do nosso pedigree, né? Temos aqui, né, a informação de que ele computou a endogamia, então nós temos aqui 4 animais que são endogâmicos dentro dos 14. Nós temos também aqui algumas outras informações, número de animais com mensurações, 10. Número de pais sem mensurações, 4. Total de animais, 14, ok? Então aqui ele criou o nosso novo arquivo de parâmetros, criou o nosso novo banco de dados, criou o nosso pedigree também. Se vocês voltarem lá na pasta, vocês vão ver que todos esses novos arquivos estão aqui, né? Então a gente tem aqui o renf90.dat, que é o novo banco de dados, renumerado, o novo pedigree aqui, .ped, e o renf90.par, que é o nosso arquivo de parâmetros recodificado, né? Naquele formato que eu já mostrei para vocês, que é um pouquinho diferente, onde ele conta o número de níveis que a gente tem em cada efeito, modifica um pouco a forma com que o arquivo de parâmetros está escrito, que é o formato que o BLUP F90 lê. Então agora o que a gente faz? Eu vou limpar a tela aqui, a gente vai executar o BLUP F90 Plus. Aqui ele vai pedir o novo arquivo de parâmetros, né? O nosso novo arquivo de parâmetros, renf90.par. Né? A gente coloca aqui o arquivo de parâmetros que ele gerou. Vocês podem colocar aqui na frente ou vocês podem rodar o programa e esperar ele solicitar o arquivo de parâmetros. Pronto, ele executou aqui bem rapidinho, porque a gente tem um banco de dados pequeno, né? Mais uma vez confere se a gente não tem nenhum erro. Aqui, ó, uma característica, número de características, uma, número de efeitos, 5. Por que a gente tem 5 efeitos aqui? A gente tem efeito de rebanho, de baia, animal, ambiente permanente materno e genético materno, certo? 5 efeitos. A gente tem aqui a quantidade de níveis por efeito, as variâncias estão aqui embaixo, né? É bom sempre conferir se a gente sempre conferir se o programa não está apresentando nenhum erro. E aqui ele fala pra gente que soltou as soluções. Se a gente voltar lá na pasta, a gente vai ver aqui o nosso arquivo de solutions. Vamos aqui abrir. Pronto, então aqui a gente tem característica, vai ser 1, porque aqui a gente está trabalhando só com peso ao nascimento, né? Efeito, a gente vai ter 5 efeitos, então aqui a gente vai ter o efeito 1, o efeito 2, o efeito 3, aqui para baixo a gente vai ter o 4 e o 5 por último. Os níveis dentro de cada efeito, então para o efeito 1 a gente tem 1 e 2, para o efeito 2 a gente também tem 1 e 2, aqui a gente vai ter 1 e 2 por quê? Esse aqui é o efeito de rebanho, né? Por que a gente vai ter 2 se a gente tem 3 rebanhos? Porque a gente aplicou uma restrição, certo? Então, para o rebanho 1, no caso lá, né, o nosso primeiro rebanho, a gente não tem efeito para ele, porque esse efeito está condicionado aos outros 2 rebanhos, porque a gente aplicou uma restrição. Aqui a gente tem efeito de baia, aqui o efeito 3 é o efeito de animal, então esse aqui são os nossos valores genéticos para os nossos 14 animais, aqui. E aí se vocês conferirem lá com os valores do R, a gente vai encontrar os mesmos valores, né? Reforçando que pode estar fora de ordem, porque a gente renumerou os animais. Então, para vocês saberem quais animais são correspondentes ao banco de dados original, a gente tem que abrir lá o nosso renad.ped, que é um arquivo gerado pelo Renum F90, para ele dar a correspondência, né? Para a gente checar qual que é a correspondência entre o ID renumerado e o ID original. Se você ouviu isso que eu falei agora e ficou perdido, é porque você não assistiu o vídeo de modelo animal que eu mostro isso em detalhes. Então, vocês também precisam assistir esse vídeo para entender essa correspondência entre ID renumerado e ID original, tá bom? Vamos então ver aqui o efeito materno. Reparem também que a gente vai ter 14. A gente vai ter um efeito materno para todos os animais, mesmo ele não sendo mãe. E o último efeito, que é de ambiente permanente. Reparem aqui que a gente tem muitos zeros, né? Por que a gente tem muitos zeros? Porque a gente não consegue estimar efeito de ambiente permanente para animal que não é mãe. Só que o que acontece? Lá no R a gente consegue filtrar isso, a gente consegue colocar só os animais que são mães. Aqui no BLUP F90, o objetivo é otimizar, é fazer as coisas ficarem rápidas. Então, ao invés dele ir lá no pedigree, conferir com o banco de dados, ver quem que é mãe, remover animal, criar um arquivo de saída diferente todas as vezes, ele calcula o efeito de ambiente permanente para quem é mãe e só coloca 0 para os que não são mães. Então, isso otimiza muito os cálculos em termos computacionais, tá bom? Mas se vocês verificarem é a mesma coisa, que os animais que são mães vão ter o efeito de ambiente permanente. Aqui no caso animal 2, animal 6, animal 10 e animal 11, porque eles estão renumerados, né? Mas se vocês forem conferir no pedigree,
vão ser exatamente os animais 2, 5, 6 e 7 do nosso banco de dados. E esse é o nosso arquivo de soluções. Então, percebam que é muito mais eficiente, muito mais rápido do que se a gente for entrar com cada matriz, digitar o banco de dados e colocar todas as informações no R. Muito obrigada por ter ficado até aqui, espero que tenha ajudado vocês. Deixa aqui um comentário para mim, caso vocês tenham ficado com dúvidas, se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão. Vejo vocês no próximo vídeo.